Gente, começando mais um episódio, você sabe que todo mundo tem uma história para contar. Quem tem uma história bacana, quem tem algo para dizer, passa aqui por essa bancada. Então, nós estamos aqui em Parauapebas, capital do minério, Sudeste paraense, terra onde corre Rio de Leite, ribanceiro de cuscuz. Está presente com a gente aqui, Rafael Primo. E aí, meu querido, tudo bem, Demerval? Obrigado. Galera, olha pra cá também. Pode olhar, fica à vontade. Galera, tudo bem? Um abração pra vocês. Agradecer o Demerval aqui pela oportunidade. A gente tá conversando, batendo bate-papo bacana, né, Bate-papo primo? bacana. Então, você tá... Caramba, rapaz, né? Tá com a cara de cantor. Conversei segundo agora com um cantor aqui, mas quem tá com cara de cantor é você. Sou eu, primo. Diz que é o Gustavo Limão. Gustavo Limão, hein? E nada melhor do que aproveitar o limão e fazer uma limonada. Isso é maravilhoso, né? Primo, já já a gente vai falar de política, Sim. mas agora vamos bater um papo sobre sua vida. Você vem de onde, de que planeta, ou você é desta terra? Como é que é? Fala um pouquinho da tua história e da tua relação com Parauapebas. Bacana, Demerval. Bom, a minha história aqui nessa cidade começa há 20 anos atrás, né? Natural de São Luís do Maranhão, né? Nasci lá, criado. Mas as minhas raízes, assim, dos meus pais, são da Baixada Maranhense, de Viana, Maranhão. Um abraço. Um abraço para tem muita gente de Viana aqui, né? Na verdade, o Maranhão todo se encontra aqui, o Brasil todo, né? Não, Demerval? Verdade. E eu cheguei aqui há 20 anos atrás, eu gosto de falar onde eu vou conversando, eu cheguei com uma mochilinha nas costas, indo no trem, né, no farofeiro, cabelo chegava duro pra caramba do minério naquele tempo, né, primo? Verdade. E um pacote de biscoito, e pra almoçar, né, pra comer e tal, e cheguei nessa cidade maravilhosa. Meu irmão já estava aqui, né, minha família de pai de mãe, meu irmão mais novo, Daniel, um beijão, fora lá em Carajás, trabalha na Vale. E quando eu cheguei, eu olhei meu irmão, ele estava trabalhando já aqui, e lá no Maranhão estava desempregado, né? E ele me fez, pô, mano, fica aqui comigo tal, e aqui é uma cidade boa. E aí eu já olhei ele trabalhando, ele era leiturista na Enecolpa. Aí, tempão. E aí ele de bicicleta tal, aí ele já tava com um celularzinho, 2005 isso, 2004, 2005. Já tava com o celular na mão, aí chegou, me deu 50 conto, eu, pô, tá rico, mano. Rapaz, eu acho que é aqui que eu vou ficar mesmo, né? É aqui que eu vou amarrar meu jumento. Aqui, cara. Aí eu fui morar no da casa do meu tio, né, tio Benilo, junto com meu irmão, num barraquinho de madeira. E, cara, e aí eu vim para trabalhar, consegui, através de um primo meu, um contrato na prefeitura. Naquele tempo, o Daci estava no seu primeiro mandato, né? Consegui um contrato para ser professor, eu tinha magistério, que lá no Maranhão você tira logo seu magistério para trabalhar, né? Você é professor, mototáxi, polícia, faz concurso. E aí eu dava aula lá desde os meus 16 anos. E quando eu vim ser professor contratado ali naquela escola que fica bem ali, assim, perto do Jorge, ali antigamente a gente ia pelo lixão, né, Demerval? Demorava pra caramba. E eu esqueci o nome da escola lá. Mas eu dei aula por alguns tempos lá, mas não era aquilo, porque aqui tinha uma gama. Pô, eu fui professor durante todo aquele tempo, aí cheguei aqui, tinha Vale, tinha outras coisas. E aí eu vim, e nesse mesmo ano o Daci lançou o primeiro concurso. Foi quando eu prestei, né? Eu peguei o edital do concurso e lá, aí eu procurei. Concurseiro, né? Naquele tempo eu sempre gostei de fazer concurso. E aí eu procurei, deixa eu ver quem paga melhor. Salário base naquele tempo, melhor, nível médio, era do DMTT. Aí eu prestei o concurso, R$ 1.000 base, lembra como se fosse hoje. Pra quem ganhava 200 conto no Maraca, R$ 1.000 tava rico. Um salarão desse. Era novo, né? Era mais novo, tinha 20 e poucos anos no tempo. E aí, graças a Deus, a minha mãe e meu pai, que Deus os chame lá em cima, Dona Glaucia, estão lá em cima, meu pai, policial civil, minha mãe, professora, perdi na pandemia, né? Foi um baque muito grande. Meu pai foi infarto lá em São Luís. E aí o que eles me deixaram de herança, graças a Deus, foi a educação, cara, né? E aí eu pude utilizar essa educação, concurso público, pude passar e entrar no DMTT, né? Naquele tempo a cidade estava se municipalizando com relação ao trânsito, então foi bem difícil. Tinha aquelas gangues ainda, os coiotes, não sei se tu lembra, ainda tava ali, a gente tirava não queria respeitar e tal, mas graças a Deus fiquei no DMTT durante 3 anos e eu tinha aquele sonho de ir pra Vale. Eu não sei se foi por causa do trem, né?
Mas eu, pô, olhava os caras assim... Maioria, né? Eu tenho sonho de ir pra Vale. Primo, e minha maior vontade é olhar os caras assim de madrugada. Pô, eu queria muito acordar de madrugada, pegar um busão dele. Farda. Toda suja de minério. Pô, eu quero ir lá. E aí eu fiz o trainee, meu irmão tá na Vale desde 2004, né? E aí eu fiz o trainee, estando no DMTT. Pedi uma licença de vencimento, eu não vou passar 2 anos lá. Aí eu volto. Acabou que aconteceu uma situação lá no DMTT, nesse tempo, o prédio funcionava CEMOB, fui participar e acabei perdendo minha licença. Falei, menino novo? Aí eu, não, não vai dar minha licença? Não, mas eu quero ir realizar meu sonho. Eu tinha que ir trabalhar na Vale. Larguei meu concurso, você acredita? Minha mãe quase deu um piripaque. Imagina. Meu filho, tu largou teu concurso. Todo mundo lutando pra passar no concurso, sei lá. Aí eu, não, mãe, não se preocupe. Se Deus quiser, eu vou passar em outro. Mas eu tenho que ir, mãe. Eu tenho. Porque era um sonho, eu tinha que ir, né? E aí eu prestei o concurso. Eu já tinha prestado uns outros da Polícia Militar, né? Mas nunca tinha dado certo de eu ir. E aí eu fui pra Vale, naquele tempo tinha 16 salários, cala a boca, PR. Era diferente, né? E aí eu fiquei lá na Vale, cara, 4 anos e meio, né? Mas aí fui lá, uma boa experiência, agradeço, tenho muitos amigos. O padrinho do meu filho, trabalha lá até hoje, meu compadre que eu conheci lá na Vale, padrinho do Samuca. Beijão, filhão. E aí, primo, eu fiquei estudando esse tempo todo, porque eu queria me formar. Eu tinha saído, eu fazia matemática na UEM São Luís, quando eu vim para cá eu larguei. E aí eu tinha aquele pensamento de me formar naquele tempo, era muito, eu trabalhei no Salobo, no Sossego, em Carajás, não tinha tempo. E aí eu comecei a estudar para prestar um outro concurso. Eu não, para eu poder estudar, né? E aí 4 anos e meio depois apareceu o concurso do DMTT de novo. Eu sou o único agente de trânsito, os meninos sabem disso, que passei 2 vezes no concurso do DMTT. Aí eu fiz, minha esposa já estava, né? Nesse concurso, já estava na prefeitura. E aí eu fiz e pude passar, né? E graças a Deus adentrei no DMTT lá, 2003. Trabalhei muito tempo na Vale. Muito obrigado, aprendi muita coisa, muita gente boa. E é isso aí, primo. Agora, primo, tem um detalhe, né? Tem um lugar, para além de realização de sonhos, de quem quer trabalhar lá, que é um lugar assim, muito bacana para fazer milhares de amigos, é a Vale, né? Ah, maravilhoso. Todo mundo que eu converso que trabalhou ou trabalha na Vale, os caras têm uma legião de amigos que tem ali, né? Eu tô até hoje no grupo lá do N5, lá, operador de caminhão, Raul Paqueiro. De vez em quando eu ainda sonhava operando um caminhão do nada. Mas também tem uns traumas. Tem um amigo meu que ele não aguenta ouvir o barulho do telefone, aquele ring lightzinho, ring light não, como é que chama aquele somzinho do telefone? O som, eu acho que é chamadinha, né? E aquele antigo, meu amigo, quando toca perto dele, ele dá treme todinho. Eu acredito. A gente ficava olhando assim, eu queria vontade de pegar o busão. Não tem mais não, passou. Passou, né? Passou, já realizei meu sonho. Quando você chegou então aqui, você tinha o quê? Você tem 20 anos de Paralberto, você tem primo. Eu cheguei com 20 anos, quase 19, eu vou fazer 42 anos. Sério, bicho? 42 anos. Tá bem pra caramba, hein? É o que eu uso aquele hidratante Monange, lembra que a Xuxa vendia? Né? Pô, é muito bom. Com aquele contorê da... Não é o nome da empresa lá do Silvio Santos? A Jequiti. Aquele perfume da Jequiti. Então pronto. Pô, isso aí. Aí a gente tá congelado aí no tempo aí, graças a Deus. Não, primo, aí Mary Kay é mais... Mary Kay é mais delicado. O carro rosa. Falar em carro rosa, você sabe que a mulherada vem com tudo nessas eleições, hein? Sim, importante, é muito importante. Tem que participar, primo, tem que participar. Bancada Mary Kay, meu amigo. A bancada Mary Kay, vou guardar essa. Vem com tudo aí, viu? Vem sim, cara. Bom, já a gente vai falar de política, hein? Vamos. Mas antes, vamos falar de DMTT. Bora, porque de DMTT ninguém entende mais do que você. Se tirar você, faz outros concursos, volta. E volta de novo, já falei pra ele. Eu convidei você para vir aqui porque nós estamos num momento em que o DMTT está agindo aí para dar uma silenciada na cidade, né? Sim. E a gente estava falando lá no rádio a respeito disso. A meninada botou os pés pelas mãos aí, chamou a atenção, estava tudo tranquilo. Aí a meninada meteu aí um cadrão e saiu dando uma aterrorizada na cidade. Bom, mas para muito além disso, porque essa é uma situação pontual, qual é a avaliação que você faz do DMTT, Rafa, aqui? Com relação a... Não, tudo. A tudo, né? Não, departamento nosso, primo, nosso departamento, com essa atual gestão aí que tem a do
meu secretário Denis Assunção, um abraço para o senhor. O senhor sabe, eu fui diretor do DMTT por 3 anos e eu sei que essa atual gestão melhorou muito, tanto que a Secretaria de Segurança é uma das melhores secretarias que tem no governo, isso é fato, né? Já foi, não só eu que falo isso, mas várias pessoas. Mas isso por um trabalho sério que a gente vem prestando, né? E o DMTT, graças a Deus, a gente tem uma fama de ir para as ruas e fazer o trabalho e ponto. A gente construiu isso a partir de vitórias nossas. Você sabe que a gente perdeu um colega em 2013, né? Geraldo Nunes. Exato. Eu estava adentrando de volta no departamento, aquilo foi terrível, eu conheci, era meu amigo. E aquilo foi série de erros, fatores um em cima do outro. Graças a Deus, depois que aquilo aconteceu, Deus não permitiu mais. Tanto que quando eu adentrei como diretor, a primeira coisa que eu pensei foi de trazer algo de segurança para o agente de trânsito. E aí, eu junto com o secretário conversamos e aí a gente está no trabalho da gente já utilizar uma taser, né? Mas isso não é para utilizar, a gente quer para resguardar. Mas se Deus quiser, nunca vamos utilizar. Porque a gente tem que levar, logicamente, primeiro a educação do trânsito. Trabalhamos muito em engenharia, que é o que está faltando na nossa cidade, a gente tem que melhorar isso mesmo. E o DMTT lá no setor de engenharia tem umas ideias muito, muito boas, tanto que é alencado isso com a secretaria que faz obra na cidade, para a gente tentar pegar essas ideias e trazer para dentro. E o nosso município ele não precisa mais de semáforo. Só para você entender, tem gente que olha assim semáforo, vangloria. Alguns ex-gestores que passavam, não, coloquei semáforo em tal lugar. Não, pô. Quando você olha um semáforo no lugar, é porque lá não teve outra medida de mobilidade, sinalização para fazer. Então é ruim. O trânsito ele é um fluido, igual o sangue. Se você para, e aí o trânsito não. Não é à toa que a gente chama as ruas de artérias. De artérias, né? Artérias. Então tem que correr. Então, com relação a essas operações de DMTT, sempre foram pontuais. E com relação a essa situação que você me falou, que é os meninos do grau, né? Sim, sim. Tinha um rapaz que eu tinha conversado, que é o Arthur, que é da Montadinha, né? E eu conversei com ele e através da Geise, né? Da Grazi, Grazi, abração para você que é a presidente da Se Produz, fui lá, bati um papo com ela, porque o que falta? O que faltava para eles é um espaço, porque disse que eles não tinham espaço. Na cidade, eles ficavam à torta à direita, né? Então, o que a gente fez? Eu conversei com o secretário, a Grazi cedeu o espaço, eu chamei o Arthur e eu falei, cara, olha, todo domingo chama o pessoal para brincar lá na FAP. Lá na FAP não tem, fora, né? Não, exatamente. Não, é fora da cidade, lá vocês brincam, mas para chegar lá tem que haver segurança, não é para chegar com baderna. Então, eu até coloquei no meu Instagram, tem um videozinho lá, tá o Arthur, a Grazi do lado. Eu chamei o secretário, a gente fez um storyzinho falando que o DMTT... Porque o que é um esporte, cara. Tem gente que quer brincar bacana, só lá na FAP, guardar, sair de lá, coloca o equipamento sudinho, volta de boa para casa, tem. Mas a gente sabe que tem gente que quer bagunçar, quer badernar em todo canto. Aquele cadrão, ele é removível, é? Ele é removível, né? Você pode. Só para ir fazer o grau. Sim, né? Sim, lá, né? Lá no setor. Então ele pode... No dia a dia normal ali, ele retira. Pode retirar, sim. Dia normal, tira. Agora você vai brincar, brinca. É afastado da cidade, não vai incomodar ninguém. Então o que a gente quis foi educar. A gente não é contra um grau. Só colocar uma coisa aqui, né? Não é passar pano, coisa nenhuma. É apenas para dizer o seguinte, a turma grau, e aí já o Rafa vai dizer para a gente aqui o que é o grau, se é um esporte, se é uma diversão, o que é o grau. Mas a turma do grau coloca o cadrão, faz aquele barulho, porque a emoção ali da brincadeira, a adrenalina da brincadeira, ela exige aquele barulho. Aí a gente pode pensar o seguinte, vai fazer barulho, onde é que isso é uma coisa boa, onde é que isso aumenta a adrenalina? Gente, quem já assistiu uma corrida de Fórmula 1 no autódromo, você não tem noção do que é o barulho. E quem gosta de máquina, de motor, gosta de barulho. Sim. Né? Tanto é que de combustão. Tanto é que os carros elétricos, eles têm uma dificuldade danada porque eles não emitem o barulho, né, que o motorista normal que gosta de carro usa. Né? Tanto que alguns carros, perdão, Demerval, só para acrescentar, que alguns carros elétricos, algumas montadoras colocam como se fosse só o som, para a pessoa entender o som, né? Para ele poder. Porque isso é necessário, inclusive, para você ter a noção de que está funcionando, de que o motor está girando. Com a velocidade que você tem mesmo. Outra coisa, prima, aproveita, explica pra gente o que é o taser, porque você falou aqui, eu mesmo ainda, apesar de ser um cara do jornalismo da comunicação,
ainda têm dificuldade de entender, às vezes, o que é uma arma não letal e como é que funciona. Bom, a Taser a gente fez um treinamento, eu estava na direção ainda e eu participei desse treinamento, porque ela é uma pistola, né, que ela dá um disparo, e é um disparo mesmo alto, e dá uma descarga, da qual mobiliza a pessoa, né, não chega a matar porque ela tem uma quantidade de segundos lá, se não me engano, 5 segundos. É uma descarga elétrica. Uma descarga elétrica. Ela vai e penetra, tem uma lesão, né, na pessoa, né. Certo. Isso daí é só para imobilizar a pessoa, para chegar, é uma pessoa que está descontrolada, ou que está vindo agredir, ou alguma coisa assim. Essa taser só é liberada através do exército, tanto é uma arma não letal, é isso. Mas esse aparelho que eu tô falando era mais para uma questão de guardar o próprio agente, né? E tanto que quando a gente faz o treinamento, a gente absorve o impacto para saber o que é. É mesmo? Todos nós. Por exemplo, se tu vai usar a taser, tu tem que receber a descarga, porque aí tu vai saber a hora exata de tu usar. Porque tu sentindo em você, tu não vai usar, né, de qualquer jeito. E, cara, eu tive... brincar com isso. Só pra você ver, no dia tem que ter o pessoal, o enfermeiro do lado, todo mundo fazendo o choque. A gente tem vídeo aí, mas não vou mostrar pra você não, porque o cara pega no choque, aí tem uns que dá uns gritinhos finos. Né? Se entrega. Ah, tô te falando. Deus que se entrega, hein? Não, tem uns gritinhos lá que eu vou te contar. E eu passei, cara, lesionou, ficou queimada a minha pele lá. E eu tive um ataque cardíaco no momento. Tive ataque cardíaco no momento. Acelerou, né? Acelerou. Então, aquilo ali, quem passa pelo treinamento sabe, né? A Guarda Municipal, que tá o meu comandante Daniel Leise lá. Antes era meu querido Diego lá, que era o comandante. Primo, você deu um gritinho fino, médio ou grave? Não gritei não. Eu fiz aquele bem grave mesmo. Depois eu te mostro. Mas isso daí é só pra gente ter um aparato melhor, né? Mas a gente sabe que, graças a Deus, essa questão de violência na nossa cidade melhorou muito. A educação da MTT, a gente trabalha tanto nas escolas, setor do NET, que tem a Najara Brandão lá. Meu querido diretor Ezequiel Assunção, beijo pra você, uma pessoa maravilhosa. Então a gente faz esse trabalho de educação nas escolas, nas empresas. Eu faço ministro palestras também, para a gente levar o trânsito, primo, porque a gente perde, por exemplo, a gente está no meio do Maio Amarelo, né? A gente perde milhões de pessoas no mundo. Só para você ver, o Maio Amarelo, ele é um movimento mundial, tanto que a importância que o trânsito tem, né? Tanta gente jovem que a gente perde. Só dar uma informação para quem está nos acompanhando, nossa audiência, nesse momento nós estamos fazendo esse episódio, está caindo uma chuva boa aqui no estúdio, né? Depois, Renato, você vê até onde é que está aquela infiltraçãozinha por ali, tá? Tem uma infiltraçãozinha ali, mais conhecida lá no Maranhão como goteira. Goteira. Bota uma panela, primo. Bota uma panela lá. Falar em goteira, primo, falar em Maranhão. Opa. Você já desligou do reggae ou você ainda gosta do reggaezinho? Olha, vou te contar, primo, tu perguntou um negócio bacana. Meu pai era policial civil, mas era fã do Bob Marley, velho. Tu olhasse ele, eu tenho uma foto aqui, eu tenho até a tatuagem dele aqui, assim, da minha mãe, né? Ele usava um cabelãozão. Tu olhava ele e pensava que ele era um regueiro, policial nunca. É mesmo? Ele gostava... Então eu fui criado ouvindo reggae, mas ele gostava daqueles antigão, Adjamé, lá no Maranhão. Dona Mary, Tribo de Já, o rapaz, o cantor era amigo do meu pai. Então ele gostava muito. Então eu fui criado ouvindo aqueles reggae. Então eu gosto muito do reggae antigo. Quando eu perdi meu pai, eu acho que eu passei uns 3 anos sem ouvir o reggae, porque quando eu via, dava aquela tristeza. Mas hoje eu já consigo ouvir e a gente sabe que tudo tem um plano de Deus nas nossas vidas. Verdade, né? Sim. O Maranhão é maravilhoso, né? Uma cultura sensacional, fantástica. Sim. Eu acho que Paraupebas tem muito a agradecer ao Maranhão, porque foram esses maranhenses maravilhosos que vieram para cá, que ajudaram a construir essa cidade, que começaram ali no lombo, na enxada, na foice, no facão e na marra, com muito reggae e muita cachaça, construir esse lugar. Né? Isso é verdade. E para você ver, primo, a gente faz, eu conheço várias pessoas, eu vou, acompanho, tem um colega meu que me chama. É mais difícil encontrar aqui em Paraupebas um paraense morando que um maranhense. Maranhense, tem maranhense aqui, todo mundo levanta a mão. É verdade. Né? Mas aí a gente veio para a cidade, que é uma cidade maravilhosa, que nos recebe. E aí meu filho já nasceu aqui, é paraense, mas tem sangue maranhense também. Com certeza. Primo, agora vamos lá. Aí vem a política. Sim.
você sempre, de certo modo, esteve envolvido, Sim, né, porque você está ali dentro das políticas públicas, executando políticas públicas, de fato. principalmente nessa questão da harmonia, trânsito fluido. Tem uma compreensão científica disso que é maravilhosa. Quando você fala, por exemplo, da necessidade de um sinal, é porque não teve outra forma de fazer contenção, de gerenciar determinados trechos da cidade. Isso é muito bacana, porque às vezes as pessoas pensam que tanto o agente de trânsito, quanto o engenheiro de trânsito, quanto quem usufrui do trânsito, que somos nós, pedestres, transeuntes, motoristas, motociclistas, carroceiros, todos, nós somos todos no trânsito cidadãos que precisam de harmonia. Claro. E a legislação, as normas de trânsito, o departamento de trânsito, todos trabalham para fazer isso fluir. Quando não há condições de fazer isso, aí vem os contingenciamentos, né, como, por exemplo, sinais, lombadas, sinalização horizontal vertical, Sim. essa coisa toda, e você lida com isso de uma maneira muito bacana. Assim como todo mundo pensava que teu pai era regueiro e não policial, todo mundo pensa que você é outra coisa menos um agente. Menos um agente. Porque você é um cara que transita bem nisso, né? A gente tem um caminhado, primeiro eu aprendi muito com meu pai, fui criado no subúrbio de São Luís, né? Só pra você ver, fui criado numa rua chamada Rua da Vala, atrás da Feira do João Paulo, no Maranhão. Maravilhoso, cara. E quando eu voltava da escola, a gente voltava com fome, eu passava sempre por dentro da feira, porque aí pegava um punhado de farinha aqui, um camarãozinho seco aqui e comia para poder chegar em casa, né? Então meu pai, ele sempre me disse assim, meu filho, ele entrou na polícia com 19 anos, né? E aí meu pai falava assim, meu filho, olha, o teu trabalho é mais perigoso do que o meu, porque o meu eu tenho uma arma que pode me proteger, mas o seu não tem. Então, meu filho, o trabalho vai, ou o trabalho fique, você vai. Faça amizade, faça, lógico, o trabalho que você tem que fazer, mas faça amizade, construa. E meu pai sempre foi uma pessoa que tinha muitos amigos, muitos, e quase ele era uma pessoa bem calma, bem de boa. Então, eu peguei essa serenidade dele e a gente saber dividir, né? No momento de utilizar o seu trabalho, que você está lá investido no poder da fé pública que a administração te dá no concurso público como agente de trânsito, ele como policial, mas saber também utilizar o bom senso. Você tem que saber, às vezes a pessoa está lá no trânsito, ninguém sabe como ela está com aluguel atrasado, ela está com um filho doente, ela está com a mãe, o pai acabou de falecer. Então, cada pessoa, o trânsito, primo, ele é complexo, a gente não consegue saber como uma pessoa está. Então, na abordagem, dá para a gente já fazer, e depende muito, sim, da abordagem e da gente tentar se colocar no lugar do outro. A gente tem que ter empatia, primo, tem que ter. O trânsito não é feito por carros, carroças, caminhões, ônibus e motos. O trânsito é feito por pessoas. Pessoas, né, que conduzem, né? Pessoas têm seus problemas, pessoas têm seus sonhos, suas frustrações, suas dificuldades. E se você tiver um agente de trânsito que potencialize o problema, aí às vezes a coisa sai do controle. Portanto, a abordagem é fundamental. É fundamental, a gente saber abordar e tratar com educação. Vocês trabalham isso dentro do MTT o tempo todo? Sim, trabalhei, principalmente quando eu estava na gestão, eu sempre fiz questão de atender as pessoas bem, isso como foi passado, né? Porque você, por exemplo, no serviço público, quem vai ao departamento de trânsito, ele não vai, pô, não tô aqui, tô fazendo nada aqui em casa, vou lá no DMTT pegar que lá o vento é melhor. Não, pô, ele vai porque ele tá precisando do atendimento. É porque já deu BO, né? Já deu BO, o cara tá lá, é BOzado, ele tá querendo um atendimento. Então, mesmo que você não consiga ajudar, mas você saber dizer um não, saber dizer, pelo menos dizer para a pessoa, oh, você faz isso e tal, atender bem, pô, nós somos servidores públicos, é isso que a gente tem que fazer pro cidadão. Perfeito, perfeito. Entende? Todas as vezes que eu encontrei uma situação na rua, recentemente aconteceu isso, inclusive, eu entro em contato com um amigo, um parceiro do MTT, agora fiz isso com você, né, na semana passada, assisti, né, praticamente vi um acidente acontecer, e você, primo, sempre foi um cara da hora, sabe? De imediato ali, ó, vou acionar e tal, enfim, né? Porque às vezes quem tá ali naquela situação, ele não tem como ligar, às vezes o cara não sabe, né? O cara não sabe número ligar o número, não tem um amigo, então ele tá numa situação. Chega alguém como eu, que tem ali um relacionamento com algumas pessoas, você pode ajudar ali, sim, de imediato, né? E nós fizemos isso, chamei o SAMU, que rapidinho chegou, acionei você, que imediatamente mandou a equipe para lá.
Então, Imagina. essa relação ela é de mão dupla, né? Tanto do cidadão para com o agente, do agente para com o cidadão. Tem que ser, porque a gente vive em harmonia. Deus colocou a gente para viver em harmonia, em sociedade. Que se Deus quisesse para a pessoa viver sozinha, não depender um do outro, todos nós dependemos. A gente pensa que eu não depende de ninguém, não preciso de ninguém, né? Mas precisa. Tanto que ele criou a Eva, e graças a Deus que ele criou a Eva. O Adão é feio demais, que é a mulher coisa mais linda que existe no mundo, né, Primo? Então ele criou a gente para viver em sociedade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Já pensou esse mundo só de Adão? Não, Primo, eu ia para outro lugar, eu tava, sai fora. Adão e Ivo. Já Aí pensou? fica cachorro, aí não dá certo. Não ia dar certo. Não, de jeito nenhum. Primo, vamos entrar agora na política. Bora. Política partidária. Você está em qual partido? Bom, Primo, eu fui chamado por vários partidos, né, por todos os candidatos a prefeito da nossa cidade, graças a Deus. A gente vem fazendo um trabalho pé no chão, né, tem muito tempo que eu estou aqui nessa cidade, amo essa cidade de coração. E o partido que eu estou hoje é o PDT, não poderia ser o outro, diferente, fui chamado por vários, pelo PL, conversei com o doutor Felipe. Tive um papo assim com o Aurélio um pouco distante também, mas a gente tem que conversar com todos os pré-candidatos, que o importante é o futuro da nossa cidade. A gente tem que entender, diferenciar uma coisa da outra, né? Uhum. Mas hoje eu estou no PDT, que o presidente é o Braz, né? Que era Marquivalda Barros. Tive o convite feito por eles, pelo Denis Assunção, e eu estou na base, né? Trabalho com o Braz já tem algum tempo, né? Na última campanha dele de vereador, foi o mais bem votado da cidade, presidente da Câmara por 2 vezes, 3 mandatos, né, como vereador, tem um como deputado, uma pessoa boa, pessoa da gente. Então eu tive um convite dele, a gente bateu um papo e estou muito feliz de estar no PDT. Aí você é pré-candidato a vereador por essa sigla, que é uma Sim. sigla tradicional, uma sigla que vem lá desde Leonel Brizola. Sim, né? sim, nunca pensei assim. É porque eu trabalho com política tem um pouco de 10 anos, aí, não, chegando a 10 anos, quem me trouxe para esse mundo político foi meu compadre, mandando um beijão para ele, meu compadre Rivaldo, e 10 anos atrás me apresentou o nosso atual deputado federal, Keniston Braga. Beijo, Keniston, pro senhor. E eles me trouxeram, me apresentaram esse mundo político, do qual, primo, eu pensei, moço, foi a melhor coisa da minha vida. Imagino. Eu tinha acabado de passar no vestibular para engenharia mecânica da Universidade Federal do Pará, que o antigo prefeito Valmir Mariano teve a bondade, não, a ideia maravilhosa de trazer, né? E nesse tempo meu filho estava nascendo também, e eu trabalhando, voltando para o DMTT, graças a Deus, um trabalho que eu adoro. E eu conheci eles fizeram esse convite. Mas, primo, eu só aceitei mesmo o convite de vir, que eles estavam trazendo Traci para trabalhar diretamente no grupo de trabalho, tecnologia e mineração, que eles falaram, pô, você é um menino novo, naquele tempo, né? Você é um Você menino... não vão ainda, cara. Você tá bem. Pô, obrigado. E aí, você é um menino novo, vem nos ajudar e tal. Eu só aceitei pela amizade. E graças a Deus que eu aceitei. Porque é que realmente falou, tô indo agora aqui, né? Ele falou, Sim. realmente a gente tem que participar, gente. Principalmente essa cidade nossa, tão maravilhosa, que nos acolheu tão bem, que me acolheu bem, nos dá tudo de volta, nos dá oportunidade, um trabalho maravilhoso. E a gente poder, como é que a gente pode devolver para ela? É cuidando dela, é zelando dela, é deixando ela limpa, é deixando os postos de saúde com remédio, é a gente ter um atendimento prioritário na saúde, primo, porque eu não falei para você, uma das coisas principais de eu vir me colocar à disposição da sociedade foi eu ter passado por um infarto. É mesmo? Num voo para Brasília, você acredita? Caramba. Eu trabalho junto com o nosso secretário de Social, ele tá aí. E só pra você ver, esse voo eu perdi 2 vezes. Eu perdi 2 vezes, peguei em Carajás, perdi, todo mundo tinha ido. Aí eu fui para Marabá, que ia sair com 3 horas, cheguei lá, perdi de novo, quase que eu não ia. E aí eu fui no outro dia, né, junto com a dona Rejane, que é a minha esposa, e no outro dia, quando a gente viajou, primo, a viagem, você conhece a viagem daqui para Brasília, é meio turbulenta, né, mas nesse dia tava demais, cara, o avião subia e descia de vez, o que era estômago virava cérebro, era cérebro, coração, e aí quando eu cheguei lá em Brasília, primo, eu saí do avião, comecei a sentir umas dores na costela lá, acabei, essa dor, 2 dias depois acabou evoluindo para uma dor insuportável que não conseguia nem respirar e eu fui com atendimento lá em Brasília, graças a Deus, com 15 minutos, primo. Olha a rapidez. Com 15 minutos e minha saturação e minha pressão, tudo normal. Quem veio dizer que a médica pensava que era uma dor muscular, pra você ver.
Torcendo a costela, que é aquilo lá no Maranhão jogando bola, a gente chama de Dor de viado. Não, peraí. A médica olhou pra você e disse, você tá com dor de viado. Primo, essa não é desviado não, pô. É desviado, mas só que o menino chama de viado. De viado. Cara, e ela evoluiu. Eu fui para um atendimento lá no hospital, se não me engano, pertinho, que eu tava no Ibis, ali bem próximo ao aeroporto, você deve conhecer. E tem um bairro lá que é só de hospital. Eu entrei, no primeiro que eu achei, fui lá, a médica, olha, parece coisa só muscular e tal, sua pressão tá normal, saturação. E quando foi ver, primo, que eu fiz os exames de praxe, e aí é que tá, o primeiro atendimento. Um médico, se não fosse me olhar, pedir os exames, ele ia dizer que eu tava normal. Não, isso é uma dor muscular, toma um remédio e vai para casa. Não estaria aqui contando a história. Eu teria morrido dormindo, primo. Olha isso, hein? E aí, quando eu fui lá, eu fiz a tomografia com contraste, bota um trem na veia que sai tudo verdeando. Tô tomando remédio, primo, a dor passou, tava normal. Quando saiu o resultado, a médica dizendo, primo, pô, isso foi um achado. Eu tenho duas notícias para lhe dar, uma boa e uma ruim. Qual a boa, doutora? Que nós achamos que o senhor tem. Aí e qual é a ruim? Que o senhor realmente está infartado. No pulmão, uma embolia pulmonar, primo, você acredita? Isso. Você tem que ir para UTI agora. Imagina, primo. É por isso que eu não vou em hospital, porque para não saber o que eu tenho. Oh, isso aí que eu ia te contar. Meu pai nunca pisou no hospital. Não, mas meu pai falava isso. Do jeito que tu falou aí, deve ter quase a mesma idade dele, né? Ele falava, olha, não vou pro hospital, porque senão a morte vai saber de que ela vai me matar. E foi verdade, primo. No dia que ele foi, ele não voltou mais. Agora, de qualquer modo, né, já tem o histórico dele, né? E aí... Não, e sabe o que é mais? Falando desse histórico, eu fiz todo o acompanhamento em Brasília, no Agarram, uma família maravilhosa que me acolheu lá, a doutora Amanda, lá um beijo, uma segunda família que eu tenho em Brasília, que Deus me apresentou, o Marcel, a Priscila. Então, a gente não conhecia ninguém lá, se lembrou da Priscila que morava aqui, foi embora para Brasília há muito tempo, trabalhou com uma família de médicos lá, eles que foram me auxiliaram, me deram tudo. E esse primeiro, eu passei 3 dias na UTI, primo, 11 dias no hospital, eu tive que fazer fisioterapia para voltar a respirar normalmente, pra você ver como era o trem. E aí, quando eu saí de lá, primo, eu saí com uma outra concepção. Eu sempre trabalhei na política, nos bastidores da política, coordenando campanha, coordenei a do Kenston Braga, a do Braz também para deputado estadual, Kenston para federal, as duas campanhas do atual gestor, do Daci, trabalhei, mas nunca me vi. Os outros falavam que eu ajudava muita gente, sempre ajudei os outros. Pô, primo, por que tu não te candidata a vereador? Pô, tem um cara que tal. Eu, moça, eu quero dormir, botar minha cabeça no travesseiro e acordar. Mas depois que eu vivi essa situação, primo, que eu fui lá no Vale da Sombra da Morte, Salmo 23 de Davi, e lá na UTI que eu tava, primo, só você ver, só eu tava acordado. Tava todo mundo entubado. De um lado aqui, uma sala. E lá em Brasília não chama nem UTI, é box. Um boxão, uma portona de ferro que parece que você tá indo pro purgatório. E eu tinha passado isso com minha mãe, e ela adoeceu lá no Maranhão, e com a ajuda dos dois, do Kenston e do Braz, no tempo o Braz era vereador, me ajudaram sem eu pedir, cara. Isso é uma consideração, uma gratidão que eles sabem que eu tenho com eles. Eu pude trazer minha mãe, que ela ficou 29 dias no Iutaca, e Deus levou. Minha santa mãe, sim. Covid, né? Foi Covid. Perdi 5 da minha família. E o seu pai de infarto? Meu pai foi infarto. E aí vem o histórico, né? Aí, nós fizemos o médico lá, fizeram todo o estudo do mundo para saber o que eu tinha. Se eu tinha esse, eu falei do meu pai, de um tio meu, tal. Eles olharam tudo, primo, fiz num laboratório que eu nem sabia que tinha aqui em Paraupebas, que parece que é Antônio Coelho, não sei o que. O médico, que é hematologista, que eu fui para um específico, fiz o exame para saber, carga genética. Não tenho nada, primo. Não tenho nada. Tanto que eu ia ter que, se eu tivesse, eu teria que tomar remédio até pelo resto da minha vida. Mas o médico, de vez em quando toma uma Szinha. A realidade, né, falando nisso, é que muitas vezes a gente fica nessa coisa da genética e como se a gente tivesse um cordão umbilical permanente com os nossos pais. A realidade é que muitos dos nossos problemas nós adquirimos. Sim. Muitos dos nossos problemas de saúde é o nosso excesso, nossa falta de regra. Hoje, principalmente hoje em dia, a gente não ter freio, não ter hora para dormir, não ter hora para acordar, alimentação de qualquer jeito. Aí, meu amigo, você pode ter tido um pai que viveu 150 anos, você vai viver 30, 40 quando muito. E não é genética coisa nenhuma, é seu estilo de vida, né? O tal do lifestyle. Aí o cara... Aí o cara se lasca. Não, é porque meu pai era assim, assado. Coisa nenhuma.
Cada um tem que se cuidar. Existem os problemas, as situações, as condições genéticas, sim. Existe, pô. Mas muitos dos nossos problemas somos nós mesmos que arrumamos para nós, né, primo? Isso é verdade. É. E esse período que a gente passou, primo, tanto que os médicos lá de Brasília, não sou eu que estou dizendo, Sim. não sou eu, os médicos de Brasília fizeram, depois que olharam tudinho, eles disseram, olha, já que você não tem carga genética, a gente pode concluir que o voo não foi, porque foram só 2h30, se fosse 12 horas, eles explicaram lá, porque eu não sou médico, eles falaram. Mas acreditamos que foi ou sequela do Covid, ou devido à vacina, foi o que eles disseram, Sim. né? Mesmo, né? Foi o que eles disseram. E tem muita coisa rolando aí, né, primo? Tem muita, e eu... Não vou nem entrar nisso. Não vamos, que é um... Senão os né? caras vão cortar o nosso podcast. Deixa quieto. Né? Não, mas aí é uma coisa assim, foi o que eles falaram, e aí eles só disseram que nós iríamos descobrir pelas décadas pela frente, né? E eu também. Aí, quando eu voltei para Alpevas, eu voltei com essa concepção, primo, que tanta gente que a gente perde, ó, agora tem nem um mês. Tem uma família lá, que é a menina que eu fui lá ajudar, a família, o rapaz da minha idade, o pai dela, ela faleceu com 19 anos de trombose. Foi a mesma coisa, eu tive um infarto pulmonar, trombose, embolia pulmonar, é tudo a mesma coisa, né? É isso, hein? E ela com 19 anos, aqui em Paraupebas. Uhum. Então, uma das coisas que me trouxe para a política, para participar, e a gente sabe que a gente pode salvar muitas vidas, é trazendo políticas públicas aonde elas realmente têm que atingir as pessoas que mais necessitam. E essa área da saúde é principal. A gente tem que estar lá e a nossa cidade ela tem que atender casos complexos. A gente não tem motivo nenhum para estar mandando nossos filhos para outras cidades aqui de perto. A gente tem que emparelhar e melhorar muito a nossa saúde. Bom, um vereador ele não pode, logicamente, ter só uma bandeira, né? Acho que não. E aí você está colocando aí uma que deve ser uma das que deve ser parte do seu trabalho se chegar à Câmara Municipal. Mas essas questões do trânsito, elas vão exigir cada vez mais que se levante essa bola, né, primo? O trânsito em Parauapebas, nós temos hoje 3 pontos em que a gente tem ali um momento do rush. De manhã, meio-dia e de tarde, tardinha ali. Então nós temos hoje muito mais carro do que via de escoamento. Isso é verdade. Né? Então deve ser algo a se discutir também, né, primo? Isso? É claro. Demerval, só para você ver, a nossa cidade ela é tão complexa, e vocês sabem disso também, todos nós sabemos. E, por exemplo, hoje nós somos o 4º colégio eleitoral do estado. Aí você pensa, e das 3 primeiras quem são? Belém, Ananindeua, Santarém e Ananindeua. E são cidades o quê? Centenárias. E a nossa cidade é mais nova do que eu. Ó, pra você ver. De cidade centenária, nós estamos beirando aqui, estamos com 36 anos. Então, só para você ver, isso daí a gente traz para o trânsito. Chega carro, gente com carro, chega veículos aqui na nossa cidade, de pequeno, de grande porte, diuturnamente. Então, a nossa cidade, se a gente for fazer um cálculo de escoamento, e eu sou engenheiro de tráfego também, né, fiz uma após para ajudar nessa situação, se a gente for fazer um cálculo, a gente tem que levar em consideração sempre de 30% a mais, primo. Olha só, hein? 30%. Se a nossa frota hoje, um exemplo, bem hipotético, tem 110 mil, acrescenta mais 30 aí para você ver, para você poder fazer um cálculo e chegar a mais ou menos uma realidade, né? Então, a nossa frota de veículo ela não condiz com a realidade. Tem muitos veículos de placas de fora. Hoje tem essa placa Mercosul, não dá para a gente identificar, mas antes você identificava. Veículos de fora, Goiás, Tocantins, era muito do Goiás e do Tocantins que estavam para cá, mas do Maranhão também. Então, esses veículos com a placa continuando no estado, que seria o certo transferir para cá, a gente não tem como fazer dados. E, logicamente, o trânsito ele é feito pelo tripé, né? A educação, a engenharia e a fiscalização de trânsito. Mas ainda tem mais um 4º pé, que é importante demais, que o CTB não fala, que é a estatística de trânsito, né? É o local do sinistro, como você me falou naquele dia, mandou o local para mim. Sim. Aquele local... A gente faz levantamento de boletim de ocorrência para quê? Para saber por que aconteceu e como a gente pode fazer para evitar. É nisso que a estatística ajuda a engenharia, né? E a gente vai lá com a engenharia e vê quais são os tipos de dispositivos legais que a gente pode utilizar. É lombada? É, ok. É radar? É, ok. Não, só uma educação com o trânsito aqui resolve? Ok. Quando nada resolvendo, a gente vai lá e fiscaliza e satura o local. Vou aproveitar, primo, já que a gente está falando disso. Se você chegar à Câmara Municipal, eu quero que você pense em algo na celeridade. Os organismos que trabalham aqui, as burocracias, a documentação, isso tudo, seja mais célere. Célere, isso é verdade, primo. Infelizmente, o cidadão padece muito disso aqui ainda. Melhorou.
Isso, lógico que não é uma bandeira de município, está mais na alça estadual, mas nós temos hoje deputado, nós temos hoje os nossos vereadores aqui, eles têm muita conexão com Belém, com o governador, essa coisa toda. Então, a gente precisa melhorar essa situação aqui para o cidadão que precisa resolver uma pendência dele, resolver uma multa, resolver um documento, isso seja mais ágil, né, primo? Mais ágil, célere e deixar aberto. Só para você ver, se você pegar meu celular, Demerval, eu não posso trocar de número. Porque tem muita gente que não sabe o número do DMTT e me liga, primo, tem um acidente aqui, primo, não sei o quê, meu celular aí tá... Eu sou um dos que recorre direto. Pois é, mas lógico que a gente liga para um amigo nosso para recorrer, mas a gente tem que deixar, eu sempre quando vou nas palestras, converso com um colega meu, eu sempre mando, isso aqui é um número do operacional do DMTT, 33560611, é o principal que é antigão, esse aqui a gente não pode, liga cobrar, mas tem um WhatsApp da sala de rádio do Departamento de Trânsito, e a gente com certeza vai fazer o possível para estar lá no local para sanar essas particularidades, né, primo? Sim, precisa, viu? E olha, aqui você falou de trânsito, eu lembrei, e uma das coisas que eu tinha, que eu até fiz um videozinho que eu vou lançar no Instagram, quando eu participei do GT de trabalho do grupo de formação, você sabe para que funciona, né? O cara, quando é candidato a prefeito, vamos dizer que é em qualquer lugar do Brasil, vamos dizer que é lá no Maranhão, a cidade de Timbiras, do meu barbeiro, que fez um bom trabalho para me parecer com o Gustavo Lima aqui, meu primo Carlinhos. Isso aí foi o seguinte, minha gente, o primo chegou lá e disse, como é que é o nome do cara lá? De quem, primo? Do barbeiro? É o Carlinho, Barbearia Inovação. Chegou lá na inovação com o Carlinho, falou assim, Carlinho, capricha, e ele entendeu errado. Moço, essa é antiga, mas eu tinha esquecido. Deixa só a reticência, né? Não, deixa quieto, porque senão eu vou cortar nosso... Sim, segue. Sim, e eu já atuando no departamento, ali no Alto Bonito, tinha aquela fase de pedestre que já foi apagada, mas as pessoas não esquecem. Eu ia atuar lá nas viaturas, né? Tem um S para a gente atender, não, principalmente no horário de entrada e saída dos alunos. E ali, eu não sei se você já viu antes, daquela passarela elevada, tinha um mar de crianças atravessando da Popular 2 para a Escola Domingos Cardoso. Uma das coisas que a política faz de bom, que ela eu coloquei aquela melhoria dentro do GT do Daci. Não, uma passarela elevada aqui. Para quê? Porque tinha vezes que a viatura, a gente não conseguia estar lá porque a gente estava atendendo um acidente. E é a prioridade nossa. Mas a prioridade nossa lá não poderia abster também das crianças que atravessaram. Aquela parte de pedestre ali já morreu gente, já aleijou. E é umas criancinhas, cara, eu sou pai, meu filho Samuel tem 9 anos. Você imagina seu filho lá atravessando. Quem queria para um filho atravessar aqueles caminhões passando, um ônibus? Diga-se de passagem, mesmo apesar da passarela hoje, ainda tem incautos, são muito poucos, que utiliza onde era a faixa ali. Gente, isso é um perigo. É um perigo, gente. Que a gente tem ali. Quem vai no sentido casas populares tem uma espécie de cabeça de gato ali, uma rampa, né? Que quando o camarada vê, tem um monitoramento ali também, né? Um radar. Tem. Mas nem sempre a pessoa está atenta a isso. Olha, o correto, primo, depois de ter essa passarela elevada, é retirar o radar, porque o radar estava ali pela questão da situação da faixa de pedestre, né? E tem um aclive ali acima, que é um aclive elevado, que foi o que você falou, né? Não é uma linguagem popular. Então, aquela passarela elevada é para ser utilizada, porque ali o pedestre atravessa com segurança. Então, uma das coisas que a política faz de bom, primo. A política, eu sempre faço uma analogia bem rústica mesmo com relação ao celular. A política ela é uma ferramenta. Ela é a ferramenta. A gente não pode ter raiva da política. Tem gente, eu tenho ódio de política. Não. Ela é uma ferramenta que depende do homem que está manuseando essa ferramenta. No celular a gente pode fazer coisas boas, ligar para a família, estudar, resolver, mas também pode fazer coisa ruim, dependendo da pessoa que está manuseando. Perfeito. Então a gente tem que saber escolher essas pessoas que vão manusear essa ferramenta tão importante que é a política. Eu tenho uma analogia que eu sempre faço questão de contar quando a gente vai fazer os treinamentos por aí. Sim. É que a política, ela só perde para Deus, porque não dá para se comparar. Mas a política, ela também resolve os problemas de saúde, ela cura, ela resolve o problema da multiplicação dos pães, ela resolve o problema da fome, ela dá para o cidadão aquilo que Deus, no milagre, é capaz de fazer. Quando a política falha, Deus entra em ação, mas a política pode fazer muita coisa. Então não dá para a gente demonizar a política quando ela tem, como você mesmo disse, uma capacidade como instrumento de resolver tantas situações. Se a gente começa a achar que a política é uma coisa ruim, a gente começa a pensar que a política só pode ser feita por gente ruim. Isso. E aí a gente esquece, tem muita gente boa
precisando manusear esse instrumento maravilhoso que é a política. Primo. Ponto. Maravilhoso, isso é fato. O que você falou foi pontual e cirúrgico, é isso aí. E a gente tem que começar, e graças a Deus hoje a gente tem uma ferramenta chamada celular, a informação está aí na casa de todo cidadão. Exatamente. Então a gente realmente, gente, não tem esse negócio de odiar, vamos participar, vamos procurar, vamos pesquisar, e a gente tem que mostrar que a nossa cidade ela pode ser muito melhor do que é hoje. E como que ela pode ser? É através da política, não tem fato, a gente não pode se abster dela. E quando a gente se abstém, foi o que o Demerval falou, outras pessoas com projetos próprios vão para lá e ela não tá, essa pessoa que tem projeto próprio, já diz o nome próprio, ela não tá nem aí nem pro meu filho, nem pro seu, para ninguém, nem pro seu filho que tá aí em casa. Então vamos participar e esse é o ano de mudança e a gente tem total oportunidade para trabalhar. Primo, Lá, bebê. vai ser quando o lançamento você já fez, vai fazer ainda? Quando é que vai ser esse momento? Se já foi, fala pra gente. Estão fazendo tipo pré-campanha? Pré-campanha. Primo, eu assim, meu ideal, eu acho que a cidade ainda não tá assim, eu não sinto, é uma visão minha. Eu não vou fazer lançamento de pré-campanha porque eu acho que a cidade é tipo uma festa, eu acho que a gente ainda não tem o que comemorar, né? A pré-campanha, para mim, eu sinto como se fosse uma festa, a gente celebrando. Não tem o que comemorar. Eu vou fazer o lançamento junto com dia 29, a gente está querendo fazer aí de um total de todos os pré-candidatos, para a gente fazer todo mundo junto. Tem quantos pré-candidatos hoje no PDT, você lembra? Primo, eu não lembro, se não me engano tem 22, né? Por aí. Salvo 22, 24 mais ou menos, né? E aí a gente vai fazer todo mundo junto porque também gera custos, né? E a gente quer fazer, a gente está pisando mesmo, a gente não está querendo fazer nada bonito não, a gente tem que fazer e mostrar aí que a gente vem para tentar resolver e colocar para resolver a situação da nossa cidade. Primo, fala o teu arroba aí, teu Instagram, Facebook, TikTok, essa coisa toda aí. Pronto, tenho. A gente tá fazendo um trabalho aí bacana aí, tentando demonstrar e entrar apesar de só a cara de estar parecendo novo, né? Mas esse negócio de Instagram é coisa nova, mas tô trabalhando, tentando bacana. Tenho @Rafael Primo, Aí o Rafael, para complicar um pouquinho, foi meu avô que botou no tempo da farmácia com PH. Com PH. Rafael com PH, primo, segue lá no Instagram e a gente tá lá, manda um oizinho no direct, tem um WhatsApp, que a gente puder fazer para ajudar, a gente tá junto. Você sabe que lá no Maranhão, todo Rafael é com PH, né? E sim, eu pensei que tu ia dizer outra coisa, porque até com medo. Todo Rafael. Não, todo Rafael é com PH por conta do Pergentino Holanda. O Pergentino Holanda era um jornalista do jornal O Estado do Maranhão. E o Pergentino Holanda, ele tinha uma coluna chamada Coluna do PH. Pergentino, né? O P de Pergentino, H de Holanda. Então era a coluna do PH. E um dia, o Chico Anísio foi fazer um show aí em São Luís, no teatro. Que ano isso, sabe? Humor, não lembro. Muitos anos atrás, acho que isso década de 80, por aí assim. Era menino. E aí o Pergentino Holanda fez uma crítica ao Chico Anísio, dizendo que o Chico Anísio tinha pisado na bola, porque o Chico Anísio falou que se alguém quisesse contratar um pistoleiro, bastava botar 98, que era o código de Maraca, né? Do Maranhão, né? Basta botar 98. Qualquer outro telefone que você ligar já cai na casa de um pistoleiro. E aí o Pergentino Holanda veio para cima e deu um chega para lá no Chico Anísio. O Chico Anísio leu a coluna do Pergentino Holanda lá no Rio de Janeiro e fez uma notinha lá dizendo: o Maranhão é o único lugar do mundo onde se escreve fresco com PH. Ei, primo, aí tu falou fresco com PH e os caras mandam. Fresco lá no Maranhão é outra coisa. É outra coisa, deixa quieto. Primo, sucesso pra nós. Na vida, na luta, na lida. Amém. Desejo que você tenha muito êxito nessa caminhada, porque Parauapebas precisa de gente da gente que tem propósito, gente que tem algo para fazer, mais do que dizer, gente que tem algo para produzir, mais do que induzir. Você é um desses caras que eu tenho nessa conta, dos caras que fazem, dos caras que trabalham, dos caras que lutam. E para mim, foi um prazer enorme ter você nessa bancada aqui. Volta mais vezes, vou fazer questão de te convidar para a gente vir falar de outras coisas aqui. Comigo. Que eu tenho certeza que a gente tem muita história para contar. Temos sim, meu conterrâneo, né? E você não esquece que tem aquele papo, né? Sim, mas, rapaz, e o maranhense apoia maranhense. Meu conterrâneo. Tá treinado, não tá, homem? O homem tá treinado. Tem que ir no ferro, tem que puxar o sangue. Pois é, primo, agradecer a oportunidade, estou muito feliz por estar aqui. Obrigado. Desculpa por ter chegado um pouquinho atrasado aí, mas estava resolvendo os B.O.
Obrigado, tô feliz. Você é uma pessoa de luz, a gente sente. E a gente que tem o mesmo sangue, aí puxando de novo, que tem o mesmo, vem da mesma terra, a gente sente um carinho um pro outro e sabe do que a gente passou. Que sabe que a gente, quando sai da nossa terra para ir viver em outra, e que hoje essa aqui é a nossa terra e a gente tem que cuidar e tratar bem, hein? Beijão, pessoal. Obrigado, meu primo. Tamo junto, primo. Tamo junto. Gente, segue aí, manda aí para quem você quiser, curte, compartilha. Esse é o nosso podcast Câmara de Vencedores. Valeu, galera.